Então preciso que você venha comigo. Coloca aqui em João capítulo 4. Que nada. João capítulo 4, a partir do verso 4. Pode colocar, por gentileza, na NVI esse texto. Eu vou precisar muito da sua atenção. A gente vai ler essa história. Essa história é muito importante porque a gente vai construir. E depois Deus vai liberar algo sobre você. Então preste atenção aí rapidinho que eu só tenho 20 minutos. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando, gente, é desde o versículo 4, por gentileza. Obrigado. No entanto, repete comigo, no entanto. Porém, todavia, mas era necessário, repete comigo, necessário. Essa palavrinha necessário aqui, não é o necessário que a gente pensa. Porque ali o texto vai concluir dizendo o seguinte: era-lhe necessário passar por Samaria. Quando você lê esse texto, sem você conhecer o grego original, a impressão que dá para você é que Jesus tinha a necessidade geográfica de passar por Samaria, uma cidade de um povo chamado os samaritanos. Mas não é essa necessidade geográfica que Jesus tinha. Pergunte, qual é a necessidade? A necessidade de um propósito de Deus. Essa necessidade aqui, ok? No original grego, não fala sobre uma necessidade que Jesus tinha de passar por uma necessidade geográfica, porque ele não conseguiria chegar no seu destino. Porque não, se você pegar lá o mapa de Israel, você vai ver que Jesus poderia chegar no seu destino que ele tinha, sem passar por Samaria. Logo, deixa muito claro que o texto bíblico não está falando de uma necessidade geográfica, mas de uma necessidade e obrigação que Jesus tinha de passar por Samaria para cumprir o propósito de Deus. Essa palavrinha necessário no grego original é eide. Eide. Repete comigo, eide. Esse eide vem justamente de obrigação segundo o propósito de Deus. E veja o porquê era necessário Jesus passar por Samaria. Veja por que Jesus precisava estar em Samaria. Próximo texto, o verso 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria. Tem só um detalhe. Jesus tinha todos os motivos por não passar por Samaria. Pergunte por quê? Porque os samaritanos não se davam com o povo judeu. Se você ler na sua Bíblia, aí muitas Bíblias colocam em parênteses, ok? Que os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos, eles também creem na Torá, assim como os judeus. Só que a diferença é que o samaritano separou tudo da Torá que faz sentido para eles e jogou fora o restante. Isso para qualquer judeu é uma blasfêmia. Isso para qualquer judeu não faz sentido nenhum. Então, logo, eles não se dão bem. Você está aí ou não? Chamada Sicar. Repete comigo, Sicar. Perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Aquele José do Egito que foi governador, que teve o sonho. Próximo. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia, verso 7. Nisso veio uma, e aqui vai começar um ponto muito importante. Pergunte por quê? Porque Jesus não foi para falar com uma multidão, Jesus foi para falar com uma mulher apenas. O que significa que o evangelho de Deus nem sempre é pregado para a multidão. O evangelho muitas das vezes é pregado por uma pessoa. Uma pessoa tem a capacidade de fazer Jesus parar toda a sua agenda para poder ir atendê-la. Escuta isso aqui, olha aqui para mim. Você precisa parar com essa ideia de que o evangelho é para o mundo todo, o tempo todo. Muitas das vezes o evangelho de Jesus não vai ser para o mundo inteiro. O evangelho vai ser para uma pessoa só. Porque para pensar comigo, se você se comprometer, assim como Jesus se comprometeu a ganhar uma pessoa para Jesus, não vai dar um recap, não vai dar um mês de recap que a gente vai ter toda essa reino aqui lotada. Deixa eu te dizer de novo, você não precisa ganhar o mundo inteiro, você precisa fazer como Jesus. Jesus não ganhou aqui o mundo inteiro, Jesus foi atrás apenas de uma mulher.
Se você se comprometer com uma pessoa, se você falar assim: Espírito Santo, eu te entrego tudo, a tal ponto que eu vou ganhar uma pessoa, eu vou pregar para uma pessoa, eu vou ministrar para uma pessoa, eu vou fazer aquele meu amigo doido da escola crer em ti, eu vou pregar para ele, eu vou falar do meu testemunho para ele, e eu tenho certeza, irmão, que você vai ver isso aqui lotado de adolescente, 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, e quando você mesmo no menos sonhar, nós teremos ganhado o balneário inteiro para Jesus. Sabe qual é o problema? É que a gente só olha para Jesus pregando para a multidão e esquece que Jesus também era pregador de uma mulher só. Só existe vaidade no homem para ganhar o mundo inteiro. Porque acredite, Jesus muitas das vezes para tudo que ele tem para fazer para falar com um. Às vezes nós não pregamos o evangelho porque no nosso coração, sabe qual que é a ideia que tem? Qual a diferença você vai fazer? Eu vou pregar para esse daqui. Você não sabe, mas você pode ministrar o evangelho para alguém, pregar esse evangelho, a pessoa pode reconhecer Jesus, você não tinha ideia, mas pode ser o próximo avivalista que Deus vai levantar. Você tem noção que alguém ganhou Billy Graham para Jesus? O maior avivalista que esse mundo já viu? Você tem noção que alguém ganhou Joe Wesley? Você tem noção que alguém ganhou as pessoas que hoje nós consideramos heróis da fé? Você tem noção do fruto que pode gerar uma pessoa para o reino de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, para Deus fazer um avivamento, Ele não precisa de uma multidão, Ele só precisa de um coração disposto, Ele só precisa de uma pessoa avivada, Ele só precisa de um que fala assim, eu aceito o chamado. Quando você vai ler as histórias do avivamento, você pode ler da Rua Azusa, você pode ler de Gales, você pode ler de qualquer um. Confia no que eu estou te dizendo, porque eu já li muitos desses, e nunca começou um avivamento com multidão. Sempre começou com um e alguns poucos. Um grupinho de oração minúsculo. E é assim que Deus começa a ativar. Você está aí ou não? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você não precisa ganhar o mundo inteiro. Você só precisa ganhar um. Eu vou dizer de novo. Você não precisa ganhar o mundo inteiro. Você só precisa ganhar? Olha para o irmão que está nas suas costas e fala assim: você não precisa ganhar o mundo inteiro, só precisa ganhar um. Agora fala para um que você não falou ainda e fala com ele: você não precisa ganhar o mundo inteiro, só precisa ganhar um. Olha aqui para mim, olha a matemática, não precisa nem ser espiritual. Se tiver 200 adolescentes aqui, que eu acredito que tem uns 220, e cada um ganha um, quantos que nós vamos ter no próximo recap? 440. Olha aqui, é você assumindo uma decisão e falando: Senhor Jesus, eu vou permitir que você use a minha vida para ganhar um. Às vezes a gente não prega o evangelho por isso, porque a gente quer ganhar o mundo. A gente fica com esse negócio de um peso, Gui, dentro da gente, que eu tenho que pregar e todo mundo tem que levantar a mão, porque quando eu for pregar, todo mundo tem que prestar atenção em mim. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, é só vaidade do seu coração. É só o ego que está batendo na sua porta. Porque quem já me viu pregar aqui, ok, com todos esses adolescentes, também me viu lá no comecinho do recap, onde não tinha nem 30 adolescentes. E eu prego com a mesma paixão, com a mesma vontade, do mesmo jeito. Nosso pastor é um testemunho de que quantidade de pessoas não movimenta o coração dele. Eu já vi o pastor Eduardo falando para uma sala lotada, ok? Já vi o pastor Eduardo pregando para poucas pessoas. É a mesma paixão, é do mesmo jeito, com o mesmo querer. Só muitas das vezes no seu coração que você esquece disso. Deixa eu te dizer, Deus está te dando a maior oportunidade que você tem para ganhar uma pessoa. Pergunte onde? Lá na sua escola. Você não precisa ganhar as pessoas que estão lá no Acre, lá na África. Pode ficar tranquilo. Deus vai levantar pessoas lá para poder fazer isso. Qual que é o nome da sua escola? Fala para mim. É nessa escola que você acabou de falar que Deus está esperando que você ganhe um para Ele. Pode aplaudir a Jesus. Se for para aplaudir Jesus, aplaude direito. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você não vai fazer isso na força do seu braço. Você vai fazer isso na força do Espírito Santo que está sobre você. Não, vou dizer de novo, até alguém crer nessa palavra aqui. Você não vai fazer isso na força do seu braço. Você vai fazer isso no Espírito que já está em você. O Espírito Santo que já mora em você vai te ativar, vai te acelerar a tal ponto que quando você falar não será mais as suas palavras. A tal ponto que quando você pregar não será a sua linda palavra, a sua linda pregação, mas será o Espírito de
Deus. Eu vou dizer mais uma vez, até você crer, até você fazer alguma coisa nessa cadeira, porque eu não vim pregar para as paredes não, irmão. Eu vim pregar para os adolescentes mais apaixonados da face da terra. Eu vou dizer de novo, será o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito de Deus em você, te apoderando e te ativando para fazer o evangelho dele alcançar mais uma vida. E quanto menos você esperar, aquele amigo que talvez te perseguia vai reconhecer o seu Jesus, vai aceitar o seu Jesus e vai te dizer: me perdoa, é porque eu não entendia, mas hoje eu entendo e hoje eu reconheço. Pode sentar. Vocês estão ouvindo isso de alguém que já passou por isso algumas vezes. Eu cheguei na minha faculdade, irmão, só tinha perturbado. O primeiro amigo que eu se conectei, irmão, eu não vi um cara gostar de mulher como aquele. Sangue de Jesus tem poder. Pensa num moleque que era mulherengo. Aqui não tem isso, graças a Deus, porque se tiver, não coloca pra fora. Vigia, varão. Fica santo aí, senão você vai ver. Veja isso aqui. Passava uma, ele já olhava pra trás. Passava uma, né? Ele não tinha esse defeito. Passava uma, ele já olhava pra uma, ele já, opa, onde vai? E aí passou uma, passou duas, passou três, eu estava sempre do lado dele. E ele percebeu que eu nunca quebrava o pescoço como ele quebrava. Aí ele se incomodou um dia e me fez uma pergunta. Qual pergunta foi essa? Pergunte qual? Por que você não olha? Eu estou falando, aconteceu assim, a gente estava parado assim, ó. E aí passava uma, que as mulheres lá onde a gente cursava lá, era tudo riquinha, tudo cheio de dinheiro, das posses. E aí vê, eu só estava lá, irmão, estudando lá porque eu ganhei 50% de desconto num milagre de Deus, no Enem que eu fiz. Mas assim, um milagre, entendeu? Só por isso que eu estava lá, que eu não tinha nem condições. Eu pagava aquela faculdade lá, me faltava dinheiro. A Lari tinha que me ajudar. Lembra, Lari? Você mandava para mim poder pagar, a Lari trabalhava para isso, né, Lari? Era um terror aquela faculdade. Aí passava as meninas e ele olhava. Passava as meninas e olhava. Eu nunca olhei. Irmão, não entenda errado não, eu sempre tive vontade, mais do que ele. Ok? Agora, ter vontade é diferente de fazer. Deixa eu te falar uma coisa, você pode ter a vontade que for. O que você só precisa é não deixar a vontade te vencer. Domínio próprio. Então eu falava, não vou olhar. Eu já tenho minha namorada, eu sou um homem cristão, e eu estou aqui para ganhar essa faculdade para Jesus, irmão. E para estudar, não é para ficar olhando para a menina. Aí, beleza. Ele me perguntou, eu falei assim, não olho. Aí eu falei, mas não entenda errado, eu quero. Ele falou, se você quer e você não olha, não faz sentido isso para mim. Eu falei, sim, faz sim. Existe uma força dentro de mim que é maior do que eu. Aí ele, eu até sei o que você está falando, porque eu tô parado na igreja, tinha que ser, né? Tinha que ser crente. Tô parado na igreja e não sei o quê, aquelas conversas meio fiadas. Porque para mim, ele falou assim, é impossível, mano, você tá num ambiente desse aqui, você não, entendeu? Esquecer que é crente não de vez em quando. Eu falei assim, não, é possível sim, caminha comigo para você ver. Ele começou a caminhar comigo, deu 2 semanas. Ele aceitou Jesus novamente. Ele voltou para os caminhos do Senhor. E até a última vez que eu tive contato com ele, que foi depois de 2 anos, ele continuava nos caminhos do Senhor. Ele já estava se casando. Não, e presta atenção demais, Teve um vídeo que eu não vou conseguir ele aqui. Se um dia eu ver ele novamente, eu vou mostrar. Aconteceu um mover muito poderoso numa igreja. As pessoas fizeram uma roda e começaram a orar para uma irmã que estava cadeirante. Certamente alguém de vocês viu esse vídeo, ok? Ela era cadeirante, a igreja inteira orando. A menina levantou e começou a andar. Explodiu esse vídeo na internet. Era a igreja dele e ele estava nesse dia. Ele tinha acabado de voltar para Jesus. E ele veio me agradecer desesperadamente, porque ele falou, Gustavo, quando eu olhei para você, eu vi que era capaz eu estar em um mundo de perversos e ainda assim ser fiel a Deus. Deixa eu te falar, tem hora que você vai pregar o evangelho, não é pelo muito falar, é só pelo seu exemplo. Tem muitas das vezes lá na sua escola lá, que você fala, não encontra um momento para poder falar. Acredite, até quando você não fala, você está pregando. O problema é que às vezes a gente está tão distante da nossa forma de viver, do nosso estilo de vida, daquilo da palavra, que a gente não vê resultado nenhum, porque as pessoas não veem exemplo em nós. Você está aí ou não? Confia no que eu estou dizendo para vocês. Não foi só eles não, só nessa sala eu ganhei outros 3 para Jesus. O outro, sabe como que eu ganhei? Eram gêmeos. Eu já contei isso aqui, o dos gêmeos. Eu estava lendo Gênesis, ok? Gênesis 11, se eu não me engano, coloca aí Gênesis 1:11. Coloca aí, vê se vai falar aí quando Deus criou as plantas, as ervas daninhas, as ervas, ok? Vê aí. Enquanto
Então Deus disse que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas. Quando eu comecei a ler isso aí, Deus me deu uma mensagem, Deus me deu uma palavra. Quando eles entraram, esses gêmeos, que também estavam afastados já, ok? Eles estavam com uma camisa de uma árvore assim, ó, e estava brotando as coisas. Aí eu entendi, eu falei, essa mensagem é para eles, não é para mim. Aí eu chamei os dois e comecei a pregar para eles. Falei, ó, eu acabei de receber uma mensagem e comecei a ministrar ele, comecei a ministrar eles. Sabe o que aconteceu? Pergunte o quê? Ele voltou para Jesus, tanto um quanto o outro. E olha o detalhe, tinha uma outra menina chamada Carol, Lari, não me mata depois. A gente ganhou, pela graça de Deus, também ela para Jesus, irmão, que ela estava parada na fé. E aí eu ministrei o coração dela, e ela ministrava todo dia eu dava alguma palavra para ela, que ela caminhava comigo, todo dia. Ela voltou para Jesus. Olha o detalhe, um desses gêmeos vai casar com ela. Estão noivo hoje. Veja, um foi ganhado no exemplo, outros 3 foram arrastados pela fala, por entregar para eles palavra, por não ter timidez comigo, falando assim, Jesus, o Senhor quer que eu entregue essa palavra? Vou entregar para eles sem medo, com coragem, e vou para cima. Você está aí ou não? Você tem a maior oportunidade de Deus na sua vida hoje, que é pregar Ele na sua escola. Não queira fazer como alguns que já me procurou e falou, Gu, sabe qual que é o meu maior arrependimento? Aí eu perguntei, qual? Não ter usufruído do tempo que eu tinha na minha escola para poder pregar Jesus. Porque enquanto era para mim estar pregando Jesus, eu estava distraindo, olhando para as meninas, olhando para os meninos. Enquanto era para pregar Jesus, eu estava fazendo qualquer outra coisa, menos fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer naquela escola. Você está aí ou não? E eu vou orar por você, porque Deus vai te ativar nessa noite. Eu vou falar de novo. Eu vou orar por vocês, porque Deus vai ativar eles ainda nessa noite, Oséias. Confia no que eu estou dizendo. Deus vai te ativar. No espírito, para você sair daqui e ser mais do que palavras bonitas que a gente ministrou, eu e o Gui, mas para que seja uma ativação no seu espírito, para que você possa realmente deixar esse espírito que talvez tenha te acovardado, tenha de alguma forma deixado com que você não seja corajoso, que você não seja impulsionado por Jesus, e que você comece a pregá-lo, e que você comece a anunciá-lo, e que você comece a falar dessa vida que você recebeu. Você crê nisso ou não? Coloca aí pra gente então, 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 7. Não, coloca no verso 6, por favor. Quem sabe quem é Timóteo, levanta a mão aí. Ok, Timóteo era um discípulo de Paulo. Aliás, ele é conhecido como filho da fé de Paulo. Paulo gerou ele na fé, Paulo discipulou ele. Ele era apenas um adolescente quando ele começou a andar com Paulo. E ele não esperou para ficar muito adulto para poder já ser enviado a pregar. Portanto que na primeira carta de Paulo, ok, a Timóteo, ele já está em missão, e Paulo precisa escrever um texto dizendo assim, ó, que ninguém venha desprezar você, Timóteo, por ser um jovem. Porque imagina um jovem pastoreando uma igreja. Esse era Timóteo. As pessoas às vezes tinham o dobro da idade dele, ele estava pastoreando a igreja. Então muitas pessoas olhavam e falavam, quem é esse aí? E aí Paulo precisou escrever para toda a comunidade não desprezar Timóteo. Porque apesar da pouca idade, Paulo tinha preparado ele. Ok? Para que ele pudesse pregar esse evangelho. Ah, ninguém recebeu? São vocês, gente. Só que tem um grande porém. Pergunte qual? Por algum motivo, Timóteo esqueceu de alguns dons que Deus entregou para ele. Por algum motivo, Timóteo deixou de usar a dádiva que Deus entregou para ele. Por algum motivo que deve ter acontecido lá, ele ficou intimidado, ele ficou covarde. Portanto que Paulo vai te dizer o seguinte, presta atenção nisso aqui, ó, vai dizer o seguinte para ele. Por esta razão, depois você lê lá para você entender a razão, tornou a lembrá-lo de que mantenha viva a chama. Você pode trocar e colocar na ARC, Almeida Revista Corrigida. Vê se você tem aí. Isso. Por esse motivo, te lembro que? Te lembro o quê? Te lembro o quê? Como que é a série em português? Pegou? Então vem comigo. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus. Vê, não é dele, é de Deus. Que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo, eu coloquei as mãos em você e eu declarei um dom de Deus que veio sobre você. Pelo amor de Deus, desperta esse dom que já está em você.
Paulo está dizendo assim para ele: pelo amor de Deus, desperta o dom que há em ti. O dom que está em ti precisa ser despertado, para que você possa sair daqui não na força do seu braço, mas na força do Espírito Santo. Irmão, sabe por que muitas das vezes a gente prega, e quando cansa prega e as pessoas não ouvem? Porque é muita força do braço. O que você precisa é estar com um dom despertado em ti, e esse dom é de Deus. Será graça de Deus, que quando você abrir sua boca, as pessoas vão reconhecer que Ele é Cristo. Quando você abrir sua boca, as pessoas reconhecerão que Ele é Deus. Quando você abrir sua boca, você não vai fazer esforço nenhum, as pessoas simplesmente vão crer no Deus que você crê. Você está aí ou não, Recap? Você está aí ou não, Recap? Chega desse espírito de covardia, chega. Eu declaro agora, Espírito Santo, todo espírito de covardia que está no nosso meio, bata em retirada, porque não foi esse o espírito que o Senhor nos entregou, porque o próximo texto vai te dizer: Deus não te deu, Timóteo, um espírito de covardia, mas te deu um espírito de poder. Só quem quer receber poder dos céus, levanta dessa cadeira aí e declara: Jesus, fale comigo, Jesus, fala: Jesus, eu recebo o despertar do meu dom, eu recebo o despertar do meu dom, que o Senhor me entregou para anunciar as boas novas. Só se você crê nisso, Recap, aplauda forte a Jesus, Rabachou, catarabachou, e catarabaçou. Veja isso, o próximo, consegue colocar no próximo versículo aqui? Ele vai dizer exatamente essas palavras. Fica de pé que a gente vai orar. Olha isso: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. O que ele está falando? Pelo amor de Deus, Timóteo, não fique com vergonha do testemunho que você recebeu de Cristo, nem o testemunho que você recebeu de mim, Paulo. Não tenha vergonha de anunciar o Evangelho. Fale, vai na ousadia do Espírito. Você está aí ou não, Recap? Se você era tímido, irmão, falou bem, acabou. É tempo de você ser ativado no Espírito. Sabe quando você vai deixar de ser tímido? Quando você largar a mão de fazer com a sua força e ir na força de Deus. Você está ouvindo de alguém que era tímido, alguém que não gostava de falar com ninguém. Hoje a Lari me chama de vereador, porque eu converso com todo mundo, troco ideia com todo mundo. Eu joguei fora essa timidez porque eu estou na força do Espírito, irmão. Você está achando que às vezes eu não fico com vergonha, não? Você está achando que às vezes eu não fico meio assim? Não, eu fico, mas eu lembro que não é na minha força, não é na minha capacidade, e eu entro com ousadia, eu entro com força, e Deus faz, irmão. Estava pregando agora lá para cerca de 1.500 pessoas no sábado. Irmão, Deus me usou lá, confia, tá? Usou. Confia no que eu estou te dizendo. Você acha que meu estômago aqui não dá um embrulho? Eu não fico meio agoniado aqui? Fico, lógico que fico. E a maioria das vezes Deus não me dá uma palavra, só me dá em cima do palco. Muitas vezes é assim. Eu preparo o esboço, Deus muda um monte de coisa. Ou na hora Deus fala comigo: cadê o Guilherme? Gui, não foi assim lá no dia do retiro? Eu falei para você: mano, eu não sei o que eu vou pregar ainda, e faltava menos de 5 minutos para me poder entrar. Ou Deus organiza as ideias e me entrega, irmão, eu não sei o que eu faço. Então confia no que eu estou te dizendo. Você não está ouvindo de alguém que já nasceu pronto, não. Você está ouvindo de alguém que tem muita timidez, mas resolveu ir no talento, e na graça, e na dádiva que Deus me entregou. Você está aí ou não? Eu vou ler um último texto para a gente poder encerrar. Fica de pé. Coloca aqui, por gentileza, no verso 7. Olha isso. Deus não nos deu o Espírito. Você pode colocar na NVI nesse texto, por favor? Pois Deus não nos deu um espírito de... Tá vendo? Ninguém é covarde. Ninguém que crê em Jesus, recebeu Jesus, é covarde. Ninguém que recebeu Jesus, irmão. Aliás, está escrito assim, que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Pode ser salvo, mas não vai herdar o reino. Porque como que um tímido vai reinar? Como que o tímido vai governar uma cidade? Não faz sentido. Eu vou contar até 3 e vocês leem, ok? Todo mundo junto, todo esse capítulo, todo esse versículo. Fechou ou não? 1, 2, 3.
Todas as vezes que bater no seu interior algum tipo de vergonha, você tem que lembrar, esse não é Deus, porque Deus não me deu esse espírito. Toda vez que você ficar com vergonha de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho, você tem que lembrar, isso é um inimigo tentando te paralisar. Todas as vezes que você sentir vergonha de testemunhar sobre Jesus, de falar a sua história, de pregar um versículo, de falar alguma passagem, de contar alguma história, de falar suas experiências com Jesus, não é Deus que está falando com vocês. É o espírito maligno que tenta o tempo todo nos paralisar. E o que eu devo fazer? Pergunte o quê? Quem quer saber? 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 Você vai falar assim, ó, eu te repreendo pelo poder que é no nome de Jesus. Ele não me deu um espírito de covardia. Eu vou dizer de novo, você vai falar desse jeito. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não recebi esse espírito de covardia. Eu recebi um espírito de ousadia. Eu recebi um espírito de poder. Eu recebi um espírito de amor. E eu recebi um espírito equilibrado de domínio próprio. Você está aí ou não? Você está aí ou não? E se você, irmão, de verdade se compromete a ganhar um para Jesus, eu não vou falar 20, vou ganhar um para Jesus, realmente falar, Senhor, eu saio daqui determinado a ir na força do seu Espírito e quero ganhar uma pessoa para ti, e eu vou testemunhar dessa pessoa. Você vai sair da sua frente, aí da frente vai vir aqui, ó, da frente dessa cadeira e vem aqui, pode vir, isso, venha, que nós vamos orar.